É isso aí, meus amigos. Eu gosto de viajar, viu? Viajar é bom, cara, né? Todo mundo tem a oportunidade de viajar, né? E aí muita gente me pergunta, cara, você não sente falta da sua família? Você não sente falta de uma vida comum? Você não tem vontade de ficar num lugar só, né? E voltar a trabalhar normalmente? Cara, eu não vou dizer pra vocês que eu não tenho vontade de fazer essas coisas, mas de vez em quando dá vontade mesmo. Somente quando você fica muito irritado com a viagem, né? Fica aborrecido. Os problemas que acontecem durante a viagem, né? Mas a viagem, cara, ela tem um propósito muito profundo pra mim, né? E esse propósito está ligado à espiritualidade, né? Se é que eu posso dizer que isso é espiritualidade. Posso estar equivocado. Eu não sou religioso, eu me considero um filósofo, né? Então eu busco uma forma racional, né, de entender a realidade. Então eu me considero cristão, por assim dizer, né? Eu creio em Cristo, creio em Deus, mas tenho uma ideia bem diferente de Deus, né, e do mundo, assim. Então, por que eu viajo de bicicleta? Né? Porque isso tem um propósito espiritual para mim, tá? Então eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você sabe qual é o sentido da vida? Você sabe me dizer se a vida humana tem algum propósito, alguma finalidade? Se o ser humano tem alguma utilidade, algum propósito específico? Isso que eu gostaria de perguntar para vocês aí. Será que a vida é só viver, trabalhar, acumular, né? Conquistar e depois morrer? Será que é só isso? Eu digo só isso, cara, porque pra mim é muito pouco. É como se o eu, a minha existência fosse puramente material. Então, se a minha existência é puramente material, tudo que eu busco é puramente material, né? E se a minha existência é puramente material, quando eu morro, ela acaba, é isso? Não existe um eu imaterial, né? Um eu espiritual que transcende a morte, supera a morte e continua mesmo após a vida, né? Mesmo após a morte, em uma outra vida, um novo plano, né? Uma nova dimensão. Então eu acredito, nós somos seres espirituais em um corpo, em um mundo material. Então meu verdadeiro eu, ele é espiritual, ele não é material. É como se esse corpo fosse uma casca, né? Um veículo, né? É só uma forma de o meu espírito poder interagir com essas coisas materiais aqui, ó, desse plano aqui, entendeu? Então para isso que serve o corpo, né? Você vê que até o corpo tem um propósito, né? Eu acho que tudo tem um propósito, meus amigos, né? E o propósito de todas as coisas está em sua própria finalidade. Para que serve uma coisa? É para isso que ela existe. Você está entendendo? Para que existe uma TV? Para que serve uma TV?
né? A TV, ela transmite informações, né, cara? Ela é um instrumento de informação. O objetivo dela é transmitir informações audiovisuais, né? Informações audiovisuais. E todo componente que tem nela, que compõe a TV, é para atingir esse fim, essa finalidade. Cada componente que você tem ali na TV, cada peça, cada botão, é para atingir essa finalidade de transmitir informação através de áudio e vídeo, né? Na verdade, a TV ela só transmite áudio e vídeo. A informação ela vem ela é gerada pela estação de TV, né, cara? Pelas emissoras, né? Então o conteúdo não é gerado na própria TV, ele é gerado nas redes de televisão, né? Nas emissoras. A TV, na verdade, é um transmissor audiovisual. Essa é a finalidade. E aí o que passa por ali é gerado, né, em outro lugar, não dentro da própria TV, né? Como um computador. O computador ele pode, através de um programa, gerar informações, gerar conteúdo, gerar muita coisa dentro do próprio computador, né? Ele pode gerar muita informação ali, dependendo do programa que você está rodando, né? Então cada componente do computador contribui para essa finalidade, né? Que é de transmitir e receber informações, porque o computador e processar também, né? Transmitir, receber e processar informações. Tem 3 finalidades aí, ó. Ele transmite através do áudio e da tela informações, também através da internet ou por outros ou cabos de dados. Recebe também informações pela internet, pelo teclado, pelo pendrive, vários dispositivos de conexão. Você pode inserir informação. O computador ele é capaz de processar essas informações e usar aplicativo e programas para gerar conteúdo. O ser humano, será que tem um propósito? Será que tem uma finalidade na vida? Então, se eu sou eu sou um ser espiritual em um corpo físico, meu propósito tem que ser espiritual, cara. Entendeu? Meu propósito tem que ser espiritual. Você tá entendendo? Então, eu acredito que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é a causa primária de todas as coisas, né? Nós fomos criados por Deus, né, por um propósito definido. Eu acredito que esse propósito seja servir à vontade de Deus. Nós estamos aqui porque Deus é espírito também. Deus é um ser material. Não sei se eu posso chamar Deus de ser, né? Ele é. Tem que estudar mais sobre isso aí. Eu acredito que quando você cria alguma coisa, algo, é para servir a sua vontade de alguma forma. Você cria uma ferramenta, você cria
blog, você cria um vídeo, aquilo ali é para servir a sua vontade de alguma forma, entendeu? Então eu acredito que nós seres humanos servimos à vontade de Deus, mas não de uma forma definida. Nós podemos servir a vontade de Deus através de muitos propósitos aí, né? Positivos, né? Porque se Deus é o bem absoluto, eu acredito que você não possa servir a Deus através da prática do mal, né? Duvido que você consiga. É meio complicado isso, é meio complexo. Então eu acredito que a finalidade do espírito nesse mundo é a evolução espiritual. Já vou ser mais direto. Nós evoluímos através de um aprendizado constante, né? Estamos aqui para aprender toda a forma possível aí, através da dor, através do amor. A ciência é uma ferramenta muito poderosa de aprendizado. E a viagem é uma ferramenta muito poderosa de aprendizado. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Por que eu viajo de bicicleta? Eu principalmente estou tentando evoluir. Processo de evolução espiritual, através do aprendizado, né? Então viajando você conhece muitas pessoas, muitos lugares, você tem contato com muitas coisas que você normalmente não teria quando você está em um lugar só, um lugar fixo, um lugar fixo parado ali, né? Vendo sempre as mesmas coisas, os mesmos lugares, as mesmas pessoas, né? Claro que toda a cidade tem muita informação, mas quando você viaja, você se desloca para esferas diferentes, né? Lugares diferentes, cidades diferentes. Você conhece a pequena e a grande cidade, a vida no campo, a vida na cidade, a vida na montanha, a vida na beira do rio, sobrevivência, urbanismo, paisagismo, cara, muita coisa. Praia. Você tá entendendo aí? Como a sua capacidade de evolução, sua possibilidade de evoluir, ela cresce exponencialmente quando você está viajando, descobrindo o mundo, né? E se esse é o propósito pelo qual Deus nos criou, eu não sei, quer dizer, eu sei que é servir à vontade dele, né? Não sei se esse é o propósito que Deus nos criou para servir à vontade dele. Posso estar enganado também, né? Mas quando eu crio alguma coisa, é porque aquilo me interessa de alguma forma. Aquilo foi criado com um propósito, para servir a minha vontade, senão eu nem teria criado nada. Eu vou só citar um exemplo aqui para vocês. Eu pinto quadro, tá? Por que eu pintei aquele quadro? Por quê? Né? Porque eu quero impressionar as pessoas também, mas principalmente porque eu gosto de pintar. Então, eu vi algo bonito, uma paisagem bonita, né? Uma coisa que me interessou, retratar, ou simplesmente viver na minha mente, né? Uma ideia muito louca que eu quis representar ali. Então eu criei aquele quadro ali com o intuito de expressar minhas ideias, meus sentimentos. E aquilo ali tem uma finalidade visual, né? Ele vai transmitir ideias através das imagens. Então eu criei aquilo ali porque eu queria, né, expressar meus sentimentos, minhas ideias, minha forma de ver o mundo. Então você vê que tudo é criado por algum propósito, cara. Não tem como você não criar nada pra nada. Ah, eu criei isso aqui porque eu achei bonito. Ah, porque eu achei engraçado. Entendeu? Você nunca cria nada pra nada. Então aqui Deus também não
cria nada por nada, não. Ele cria sempre com algum propósito, que é servir primariamente a vontade dele. E a forma como você serve, entendeu? É uma forma secundária. Ah, eu sigo a vontade de Deus praticando as boas obras. Ah, eu sigo a vontade de Deus praticando, pregando a palavra. Ah, eu sigo a vontade de Deus preservando a natureza, entendeu? Então, eu acredito que tudo que seja bom, que você faça para o bem, é uma forma de servir a vontade de Deus, entendeu? Tudo que você faça para o bem e para a justiça, para que haja bem, é uma forma de servir a vontade de Deus. Ah, eu sou um médico, eu salvo muitas vidas. Cara, para Deus isso é bom, porque Deus é bom e salvar a vida de pessoas é bom. Então você não precisa necessariamente servir diretamente a Deus. Creio que quando você pratica o bem, você já está fazendo a vontade de Deus, porque Deus é o bem absoluto, entendeu? E se Deus é o bem, Ele é a representação do bem, você está praticando Deus no mundo, porque o mal nada é mais que uma ausência do bem, você está entendendo? O mal, ele é a ausência do bem. Então quando você salva uma vida, né, quando você alimenta as pessoas, se é um cozinheiro, se é um padeiro, se é um agricultor, né, você está levando bem para a sociedade, você está levando Deus para as pessoas. Você está me entendendo? E o processo de evolução, né, evolutivo, eu acredito que é uma forma de melhor servir a Deus, né? Porque nós somos seres que temos a capacidade de aprender, adquirir novas habilidades, né? E um servo que sabe fazer muitas coisas, ele é mais valioso que um servo que não sabe fazer nada. Você está entendendo? O inútil, mesmo o inútil, ainda tem um propósito ainda. Então aqui, meus amigos, eu não busco santidade, eu busco racionalidade, busco a ciência, racionalidade, eu busco uma fé racional, né? Então eu busco um crescimento espiritual, porque eu também estou aprendendo, eu não sou um ser evoluído que veio de outro planeta não, para salvar o mundo não. Eu sou simplesmente um cara que está aprendendo e que deseja melhorar, que deseja ajudar o mundo, né? Por que eu quero ajudar o mundo? Porque, cara, eu sei que o mundo precisa das pessoas, nós precisamos uns dos outros, né? E, cara, não adianta eu ser feliz, ter tudo que eu preciso e ver o meu irmão ali, né? O meu semelhante, né? Passando dificuldade, cara, né? E não adianta nada eu ser feliz, ver uma coisa muito triste e ignorar aquilo ali, não poder fazer nada. Eu acredito que nesse processo de trabalho, né, eu posso melhorar também, eu posso crescer mais rápido pela prática do trabalho, né? O que é que vocês acham aí, meus amigos? Vocês acham que eu estou errado? Vocês acham que eu devo simplesmente viver uma vida normal? Põe nos comentários aí